Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 91. Hoje é sexta-feira, de 24 de julho de 2020. Invertendo um pouco a sequência do nosso podcast, eu decidi, como a questão da pandemia ela se prolonga e infelizmente não vemos aí uma luz no fim do túnel clara de quando esse assunto vai se tranquilizar. Eu decidi colocar o tema da atualização dos dados da pandemia na segunda parte dos nossos podcasts. Então, a primeira parte dos podcasts era sempre a notícia mais relevante na semana, na minha avaliação. E aí eu trago para vocês hoje uma crise bastante séria que está ocorrendo agora no Mediterrâneo, mais no Mediterrâneo Oriental, na parte leste, entre Grécia e Turquia. Todos sabem que Grécia e Turquia possuem desavenças históricas do tempo ainda do Império Otomano, e a questão atual é a questão de limites marítimos versus prospecção de petróleo e gás. A Turquia ela precisa, ela é dependente de petróleo e gás, no sentido de que ela precisa importar petróleo e gás, ela não tem o suficiente no seu território, e tem como uma das metas aí do seu governo se tornar um país independente em termos de energia. Inclusive está até desenvolvendo, construindo com a ajuda dos russos uma usina nuclear. Então a Turquia ela emitiu essa semana, na terça-feira, um comunicado, um aviso aos navegantes sobre um navio sonda que faria pesquisas no sentido de descobrir petróleo e gás, de acordo com a Turquia, dentro das águas jurisdicionais que a Turquia entende ser da Turquia, mas que a Grécia imediatamente reagiu, dizendo que as águas jurisdicionais onde a Turquia pretende fazer a sísmica são águas gregas. Emitiu protesto para todas as instituições possíveis, OTAN, União Europeia, Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a situação escalou de uma forma que, por exemplo, vários navios de guerra gregos demandaram a região da sísmica, e inclusive o navio grego que estava alocado à Força Naval da Unifil, né? Vocês sabem que a missão de paz das Nações Unidas no Líbano possui uma força naval comandada por um almirante brasileiro, com uma fragata brasileira, a fragata Independência, atualmente lá, mas também com navios de outros países. Um desses navios é grego e esse navio foi solicitado pela Marinha Grega para sair da missão temporariamente para se juntar aos demais navios gregos na área da sísmica. A questão é uma questão realmente muito séria. Vamos aguardar os acontecimentos. Eu não creio que vá descambar para uma guerra aberta entre os dois países, mas infelizmente não podemos descartar nada. Vamos lembrar que a Turquia atualmente ela apoia a República Turca do Norte do Chipre, aquela ilha, e que a outra parte, que é o Chipre faz parte da União Europeia, é fortemente apoiado pela Grécia. Ali na ilha do Chipre também temos problemas, porque, obviamente, em função da Turquia apoiar essa República Turca do Norte do Chipre, as águas que circundam essa parte da ilha, a Turquia considera que sejam da República Turca do Chipre, e obviamente o Chipre considera que tudo em volta da ilha, as águas jurisdicionais, são águas cipriotas. Ou seja, uma situação muito complicada. Dos países mais relevantes, a Alemanha tentou interceder, a chanceler Merkel tentou interceder logo de pronto para tentar acalmar a situação, mas é, sem sombra de dúvidas, algo que temos que acompanhar dia a dia para ver a evolução, não esquecendo que também temos aquela questão da Turquia envolvida na guerra civil da Líbia. De um lado, né, o governo central de Trípoli, apoiado fortemente pela Turquia, com armamento, com mercenários que a Turquia está mandando para lá. Não, no momento não temos tropas regulares turcas na linha de frente, na linha de combate na Líbia, mas sim mercenários. E pelo outro lado, o general Haftar, que é da oposição na Líbia, apoiado fortemente pelo Egito e pela Rússia. A Turquia tem entrado nessa parte em relação à Líbia, tem se entendido diretamente com a Rússia, mas a situação é tensa. E agora temos essa situação também tensa entre Grécia e Turquia, ali no Mediterrâneo,
e que temos que seguir acompanhando. Então, como falei para vocês, a segunda parte do meu podcast vai ser a atualização da pandemia. Infelizmente, o mundo aí está chegando nesse final de semana a 16 milhões de casos e deve chegar até o domingo a 650 mil óbitos, um número muito elevado. Estados Unidos, como já temos acompanhado nas últimas semanas, voltou a disparar em termos de número de casos em vários estados, inclusive a Califórnia já ultrapassou o número total de casos em relação a Nova York. Vocês lembram que Nova York era o estado americano com o maior número de casos, Califórnia já ultrapassou. Os Estados Unidos aí deve chegar no final de semana a 150 mil óbitos, é um número, talvez até segunda-feira, no máximo terça, os Estados Unidos devem chegar a 150 mil óbitos, o que é um número obviamente muito elevado, e mais de 4 milhões de casos somente nos Estados Unidos. O Brasil ficando em segundo lugar, já ultrapassamos aí a marca de 2 milhões de casos, com aproximadamente 42, 43 mil, 81, 82 mil óbitos. Infelizmente, nesse ritmo de óbitos, o Brasil deve chegar no início de agosto à marca de 100 mil óbitos, o que é terrível. Terceiro lugar continua a Índia, como já tinha falado na semana passada, a Índia também com um número crescente em termos de casos e óbitos. Proporcionalmente, o número de óbitos à população indiana ainda é relativamente baixo, a Índia está chegando agora a 30 mil óbitos, né? O Brasil, como falei, 82, a Índia 30 mil, mas acredito eu que a Índia deva ultrapassar os outros países e se tornar também, em termos de número de óbitos, o terceiro país do mundo em número de óbitos. Um país que cresceu bastante essa semana foi a África do Sul. Já tinha falado na semana passada do crescimento. A África do Sul chegando a 400 mil casos. É um número muito elevado. A África do Sul em quinto, tentando se aproximar da Rússia, mas ainda com metade do número de casos. A Rússia tem 800 mil casos e a África do Sul 400. Estamos de olho na Nigéria, como eu tenho falado. Nigéria é um país de 200 milhões de habitantes na África, ainda com números baixos, mas é importante de acompanhar. E aqui no continente americano, além dos Estados Unidos e do Brasil, números altos: México, Peru e Chile, sendo que Argentina, Colômbia e Bolívia também com curvas ascendentes. Infelizmente, a Venezuela, como todos sabemos, ninguém sabe exatamente o que acontece lá, mas obviamente também preocupa. E chama a atenção de todos com a questão da temida segunda onda. Já temos visto na Europa que abriu, né, todos sabem que a Europa abriu, alguns países com a volta de alguns casos e óbitos, né? Ontem, na quinta-feira, a Espanha registrou um número de casos maior, vem registrando um aumento do número de casos sensível essa semana, e devemos acompanhar como que o governo espanhol e os demais governos da Europa vão atuar em relação a isso. A nossa terceira parte do boletim é a questão das disputas hegemônicas. Destaco para o fechamento do consulado chinês, foi um assunto aí das notícias internacionais, o prazo que os Estados Unidos deu para a evacuação, para a saída total dos chineses do consulado chinês em Houston, encerra hoje, sexta-feira. E aí foram vistos chineses queimando papéis, documentos, seguramente documentos sigilosos, documentos de inteligência. E há também especulações sobre a possibilidade de fechamento de outros consulados chineses nos Estados Unidos. O clima entre os dois países realmente continua esquentando. A China, como represália dos Estados Unidos, determinou o fechamento do consulado americano na cidade de Chengdu. E vai ficar essa briguinha diplomática, não sei, é difícil prever até que ponto se vai chegar a um rompimento total das relações, isso aí eu não acredito. Nem na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética eles fecharam as respectivas embaixadas, mas esses pequenos efeitos colaterais, essa disputa entre Estados Unidos e China, no momento atacando a questão dos consulados. Uma outra questão que obviamente envolve também Estados Unidos e China diretamente é a questão do 5G. Sabemos que está para ser decidido qual será a tecnologia a ser utilizada aqui no Brasil. Eu já não acredito que essa decisão seja tomada este ano, até porque
de uma forma geral, o mercado de telecomunicações no Brasil está focado na questão da empresa Oi e na decisão em o que fazer, como será a partilha da Oi, que parte da Oi será vendida ou não. Esse é o tema principal que a mídia tem falado em relação à área de telecomunicações aqui no Brasil. Ou seja, isso de certa forma é positivo. A tecnologia 5G é uma tecnologia que ainda é pouco conhecida, é um salto impressionante em relação à atual tecnologia 4G. Acredito que essa decisão deva ficar para o ano que vem. Devemos ter muito cuidado como conduzir esse tema, já que temos relações fortes com os Estados Unidos, mas o nosso maior parceiro comercial é a China, com larga vantagem em relação aos Estados Unidos. Também nessa disputa hegemônica, essa semana, exercícios navais voltamos a ter exercícios navais no Mar do Sul da China, envolvendo o grupo de batalha do navio aeródromo Ronald Reagan americano, e só que dessa vez juntaram-se ao grupo de batalha navios australianos e japoneses, ou seja, Estados Unidos, Japão e Austrália operando juntos na região do Mar do Sul da China, o que é, obviamente, motivo de apreensão. Na sessão de Estamos de Olho, essa semana tivemos aí na terça-feira a aprovação no Conselho dos Líderes da União Europeia, dos 27 países, daquele mega apoio emergencial de 750 bilhões de euros para os países mais afetados pelo coronavírus e as empresas mais afetadas. Só que também, como previsto, não foi assim tão simples ontem no Parlamento Europeu. Então, acredito que esse martelo em relação ao orçamento da União Europeia para os próximos anos e a questão do fundo de ajuda ainda vai demorar um pouquinho para ser resolvida. E vamos lembrar que a reunião dos líderes da União Europeia, que estava prevista para sexta e sábado, ela acabou se estendendo pelo domingo, pela segunda-feira e apenas na terça-feira de manhã, então que conseguiram convencer 4 países que estavam resistindo bastante à questão do fundo emergencial: Holanda, Suécia, Dinamarca e Austrália. Mas o Parlamento Europeu ontem, em votação, adiou, reconheceu a importância do voto dos líderes da União Europeia na terça-feira, mas acha que o assunto tem que ser ainda mais discutido em função das suas implicações e contrapartidas, etc. Então, esse tema ainda está em aberto na Europa. Outro tema que é importante ficarmos de olho: a crise interna nos Estados Unidos. As pessoas devem estar acompanhando a crise de Portland, lá no estado do Oregon, no oeste dos Estados Unidos, e uma estranha intervenção de forças federais, causando uma certa discussão na mídia americana sobre o emprego de forças federais descaracterizadas, causando bastante estranheza, como se fossem quase que mercenários, né, utilizados pelo próprio governo americano dentro do território americano. Então preocupa um pouco as manifestações bastante fortes lá em Portland e o governo americano, inclusive, já manifestando a intenção de aplicar essa força, digamos assim, federal, meio que paramilitar ou mercenária, ou seja, não caracterizada como sendo uma força tipo Guarda Nacional ou FBI ou alguma coisa nesse sentido, em outras cidades do país. Não podemos esquecer, sempre que falamos em Estados Unidos, que os Estados Unidos têm eleições em novembro. O Trump, obviamente, está muito preocupado com a possibilidade de não ser reeleito. Nas pesquisas, o candidato democrata, o Joe Biden, continua na frente, com uma margem mais ou menos entre 9% e 10%, e todas as medidas do governo americano daqui para frente já eram sim, mas vão continuar ainda mais. Tem também a preocupação com relação às eleições. Essa semana a Bolsa Americana indo muito mal, principalmente em função do acerramento das tensões com a China e o resultado também, um repique de aumento de desemprego que saiu no final da semana passada. Então vamos acompanhar os números dessa semana em termos aí de pedido de desemprego nos Estados Unidos. Então esses dois eventos aí preocupam bastante. Aqui na América do Sul, destaco apenas a possibilidade, além, obviamente, dos casos de coronavírus, da questão da economia da Argentina, da instabilidade na Venezuela, que, obviamente, sempre preocupa, mas a novidade é a possibilidade do adiamento das eleições presidenciais, eleições gerais na Bolívia, previstas agora para setembro. Elas podem vir a ser adiadas em função da questão do coronavírus.
E aí eu encerro esse quadro do Estamos de Olho com essas explosões que ocorreram em várias instalações do Irã nesses últimos 30 dias, inclusive em portos iranianos, instalações militares, instalações ligadas ao programa nuclear do Irã, que até a própria mídia de Israel levanta a possibilidade do serviço de inteligência israelense estar por trás de alguns desses eventos. Muita coincidência, todos esses eventos estarem acontecendo num período de tempo muito curto, especialmente nas instalações sensíveis ligadas ao programa nuclear iraniano. E aí, fechando o nosso podcast de hoje, como tenho feito, a questão das boas notícias, o balanço do jornal americano New York Times. Hoje temos 165 vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo e 27 já em teste com humanos. É realmente um número impressionante. E uma das mais exitosas é justamente aquela que está sendo testada aqui no Brasil, da Universidade de Oxford. Está sendo vários testes sendo realizados aqui no Brasil e os resultados dessa vacina de Oxford bastante promissores, e o governo brasileiro está em parceria com a universidade para ajudar no desenvolvimento e nos testes dessa vacina. É uma boa notícia, mas infelizmente não acredito que consigamos vacinar toda a população do planeta ainda esse ano, com certeza não conseguiremos, então temos que ainda ter muito cuidado. Aqueles que podem se manter em trabalho doméstico o façam, aqueles que têm que sair às ruas para algumas atividades devem se proteger com o uso de máscara e com as outras medidas aí já bastante divulgadas. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, e voltamos a falar na próxima sexta-feira com o nosso Conexão Gel. Obrigado.